Turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estudar a unidade 5, que trata sobre regras de inferência. Então, o que seriam essas regras de inferência, né? São propriedades de equivalência e de implicação lógica que trazem verdades, proposições que são ditas como verdades e que você pode usá-las para fazer demonstração ou validar um argumento lógico. Mas antes de a gente trabalhar propriamente com as regras de inferência, vamos entender o que é um argumento, como que se compõe um argumento e como que ele é validado. Então, um argumento ele é uma sequência de proposições, então você tem lá N proposições, elas podem ser chamadas de um argumento, quando elas são unidas. Todas as afirmações, exceto a última, são chamadas de premissas. Então, eu tenho um conjunto de proposições, vamos supor, eu tenho 4 proposições. As 3 primeiras são chamadas de premissas e a última é chamada de conclusão. Então, essa formação é chamada de argumento. A proposição final ela é chamada de conclusão. E aí, um argumento ele é válido, né? É aquele em que a verdade de suas premissas implica na verdade da sua conclusão. Então, eu tenho premissas verdadeiras, isso vai implicar numa conclusão verdadeira. Então, quando isso acontece, eu digo que o argumento ele é válido. E aí, um formato de um argumento em uma lógica proposicional é uma sequência de proposições envolvendo variáveis proposicionais, né? A gente vai montar o argumento, né? Ele tem 2 formas de ser montado e de ser apresentado. E o formato de um argumento válido é aquele em que, independente dos valores atribuídos a cada variável proposicional das premissas, a conclusão é verdadeira sempre que as premissas são todas verdadeiras. Então, por exemplo, nós temos uma proposição composta, que é formada por N proposições simples. Então, independente do valor individual de cada proposição simples que compõe uma proposição composta, essa proposição composta, se ela tiver o valor lógico verdadeiro, unida com outras proposições compostas que também têm valores lógicos verdadeiros, isso implicar em uma conclusão verdadeira, então a gente tem um formato de argumento válido. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor? Considere o seguinte argumento envolvendo proposições. Então, nós temos aqui, proposição 1 diz o seguinte: se você está matriculado em matemática discreta, você tem acesso à página da disciplina. Proposição 2, você está matriculado em matemática discreta. Logo, podemos concluir que você tem acesso à página da disciplina. O argumento acima é válido? Quer dizer, essas 3 proposições, sendo essas 2 chamadas de premissa e essa terceira conclusão, né? Isso aqui forma um argumento. Será que ele é válido? Né? Vamos entender e analisar se esse argumento é válido. Ou seja, é verdade que a conclusão 3, essa aqui que está numerada com 3, é verdade sempre que as premissas 1 e 2 forem ambas verdadeiras? Então, vamos ver. Vamos analisar o formato desse argumento, né? Então, vamos chamar aqui de P, você está matriculado em matemática discreta e de que você tem acesso à página da disciplina. Então, se a gente for colocar em uma linguagem simbólica, esse argumento ele vai ter o seguinte formato. Ele tem esse formato. A premissa 1 diz assim: se você está matriculado em matemática discreta, você está matriculado em matemática discreta, nós chamamos de P. Você tem acesso à página da disciplina, nós chamamos de Q. Conectivo, sim, então. Então, nós temos P condicional Q. Logo em seguida, nós temos a premissa 2. Você está matriculado em matemática discreta, que é P. Logo, nós temos a seguinte conclusão. Você tem acesso à página da disciplina. Conclusão é Q. Então, esse argumento, simbolicamente, ele tem esse formato. Se P, então Q. Tem o Q, logo, tem o P, logo, tem o Q. E aí, considerando, né, P e Q como variáveis proposicionais, nós podemos usar a tabela verdade para verificar, sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é. Então, a tabela verdade
é uma ferramenta que pode ser usada para a gente estar verificando se o argumento é válido ou não. Então, vamos montar aqui essa tabelinha e vamos verificar se a implicação existe, né? Eu tenho aqui verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. P condicional o quê? Vai ser falso somente aqui, na segunda linha onde nós temos VF, as demais vão ser verdadeiras. A proposição P, eu vou só repetir aqui, né, porque para montar na forma do argumento, para colocar na forma do argumento, premissa 1, premissa 2 e a conclusão que é aqui. A conclusão tem esse formato aqui. Então, vamos verificar. Sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdade? Vamos olhar. Onde que isso acontece? Na primeira linha, nós temos premissa 1 verdadeiro, premissa 2 verdadeira e conclusão verdadeira. Temos alguma outra situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa? Não, né? Então, essa linha 1 aqui garante que o nosso argumento ele é válido. Por quê? Sempre que as proposições são verdadeiras, a conclusão está sendo verdadeira, certo? Então, é como se fosse uma implicação lógica aqui que a gente já estudou em aulas passadas. Então, nós podemos dizer que esse argumento ele é válido. Então, a tabela mostra que sempre que P condicional Q e P são ambos verdadeiros, Q também é verdadeiro. Assim, o formato desse argumento, que é P condicional Q, aí P, logo Q, é válido porque sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira, ok? Vamos ver uma... Então, ó, uma argumentação válida, ela pode ser interpretada como uma regra de preservação da verdade. Ó, regra de preservação da verdade. Se as premissas são todas verdadeiras, você pode aplicar a argumentação para chegar em uma conclusão verdadeira. Se as premissas não são todas verdadeiras, ao aplicar a argumentação, você pode chegar em uma conclusão falsa ou verdadeira. São duas proposições intuitivamente lógicas, né? Então, vamos ver aqui um segundo exemplo. Considere o argumento envolvendo as proposições. Diz o seguinte, premissa 1. Se você assistindo aula sobre tabuada, se você está, né, acredito que aqui está faltando está assistindo aula sobre tabuada, você aprendeu que 2 mais 2 é igual a 5. A proposição 2 é o seguinte, você está assistindo aula sobre tabuada. Logo, podemos concluir que você aprendeu que 2 mais 2 é igual a 5. Então, o argumento acima ele é válido, né? Sua conclusão é verdadeira? Vamos montar aqui como que fica esse argumento em termos de símbolo, né? Se nós chamarmos aqui, você está assistindo aula sobre tabuada de P, condicional, você aprendeu que 2 mais 2 é igual a 5, a gente vai chamar de Q. Premissa 2, eu vou colocar até assim, ó. Premissa 1, você está assistindo aula sobre tabuada. Essa é P, não é isso? Isso aqui eu vou chamar de premissa 2. Ele nos dá como conclusão, a conclusão aqui, né? 2 mais 2 igual a 5. Você aprendeu que 2 mais 2 é igual a 5, que é Q. Eu vou botar aqui um Q de conclusão, certo? Não é um Q de conclusão, isso aqui geralmente a gente representa a conclusão com a letra Q, certo? Então, será que esse argumento aqui acima ele é válido? Né? Então, e essa conclusão, será que ela é verdadeira? Vamos ver. Se você está assistindo uma aula sobre tabuada, você aprendeu que 2 mais 2 é 5? Estranho, né? Então, nós cremos aqui que essa proposição 1, né, essa proposição Q, ela pode ser falsa, né? A gente tem aqui P, você está assistindo aula sobre tabuada, e Q, você aprendeu que 2 mais 2 é igual a 5. E aqui você está assistindo aula sobre tabuada, é P. Vamos analisar na tabela verdade, igual a gente fez anteriormente, só para a gente ter uma certeza sobre isso, né? Então, vamos botar aqui.
Vou colocar aqui a proposição P. Vou colocar aqui a proposição Q. Certo? 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar BV, FF, VF, VF. E aí, o que eles nos diz? P condicional Q, é a premissa 1, né? P condicional Q. A premissa 2 é P. E ele diz que a conclusão é Q. Vou botar aqui. Então, aqui a gente tem premissas. E aqui a gente tem a conclusão. Então, vamos lá. P condicional Q só vai ser falso aqui nessa linha, né? Então, a gente vai ter aqui verdade, verdade, verdade. Vamos repetir a coluna P, VV, FF. E vamos repetir a coluna Q, VF, VF. Então, o que a gente pode analisar aqui? Sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira? Verificar, né? Na linha 1, nós temos, né, duas premissas verdadeiras e uma conclusão verdadeira. Só que nós sabemos que a proposição que forma a premissa 1, você aprendeu que 2 mais 2 é 5, ela é falsa, não é isso? Por quê? Não estaria certo você estar assistindo aula sobre tabuada e aprender que 2 mais 2 é igual a 5. Então, tendo essa proposição que como falsa, né? Então, nós teríamos aqui duas possibilidades. A linha 2, onde nós temos P verdadeiro e Q falso. A linha 4, né? Não, deixa eu ver aqui. Somente essa, né? Em que P é verdadeiro e Q é falso. E diante desses resultados para essas proposições que formam a premissa 1, nós temos que a premissa 1 ela tem valor lógico falso. E apesar de que a proposição 1 da premissa 1 ser verdadeira, a conclusão aqui nesse caso está sendo falsa. Então, o argumento é válido? Sim. A conclusão é verdadeira? Não. Por que o argumento é válido? Porque quando a gente está montando um argumento, o argumento ele tem que ser composto de proposições que se completam, como se você pudesse responder, tirar a conclusão em cima das afirmações que suas premissas dão. Então, a premissa 1 diz assim, se você está assistindo aula sobre tabuada, você aprendeu que 2 mais 2 é igual a 5. A 2 diz que você está assistindo aula sobre tabuada, então, com essas duas premissas, eu posso retirar a conclusão, né? Por exemplo, se fosse assim, se você está assistindo aula sobre a tabuada, você aprendeu que 2 mais 2 é igual a 5. Você está assistindo aula de história, né? Então, vou concluir o quê? Diante dessas premissas. Então, isso não seria um argumento válido, certo? Então, eu tenho premissas das quais eu não posso usar uma para julgar a outra e aí definir se a conclusão é válida ou não, ok? Então, nós temos sim um argumento válido, mas a conclusão, ela não é verdadeira. Então, um formato de argumento inválido é aquele em que as premissas podem ser verdadeiras e mesmo assim a conclusão pode ser falsa. Existem essas situações, né? Em que as premissas podem ser verdadeiras e mesmo assim a conclusão é falsa. Então, isso seria um formato de um argumento inválido. E o formato de um argumento válido é aquele em que as premissas são verdadeiras e daí você tem também uma conclusão verdadeira. Sobre um argumento, nós temos uma condicional associada, né? Como que funciona? Quando o argumento é válido, a condicional da conjunção das premissas com a conclusão é tautológica. Então, se você tem um argumento válido, então, se você pegar as premissas e uni-las por meio de uma conjunção, e essas premissas unidas à conclusão por meio de uma condicional, esse resultado vai ser sempre uma tautologia. Por quê? Porque o argumento, ele é válido. Então, dado um argumento qualquer, tem o P1, P2, Pn, né? Esse símbolozinho aqui, ó, indica aquele tracinho que a gente coloca lá na conclusão, que
Então, eu tenho aqui ó, as premissas e tenho a conclusão. A este argumento corresponde a condicional P1, conjunção P2, conjunção PN, condicional Q, cujo antecedente é a conjunção das premissas e cujo consequente é a conclusão denominada condicional associada ao argumento dado. Então, a gente pode pegar um argumento válido e transformar em uma condicional. E se você fizer a tabela verdade dessa condicional, você vai ver que ela é uma tautologia. Se não for uma tautologia, quer dizer que esse argumento ele não é válido. Até uma forma de você estar provando também se o argumento é válido ou não. É verificar se a condicional associada àquele argumento é tautologia ou não. Por exemplo, a condicional associada a esse argumento, qual vai ser? Então, ó, vejam aqui, quando ele está no formato, nesse formato aqui, ó, tá faltando até um tracinho aqui, deixa eu colocar aqui, ó, tracinho da conclusão. Esse formato aqui, ele é o formato de um argumento, certo? Então, nós temos aqui as premissas separadas por vírgula, tá? Eu tenho aqui, ó, premissa 1, que é essa, tenho premissa 2 e tenho premissa 3. E daí, eu tenho aqui a conclusão, que eu vou representar pela letra Q. Como que você faz a condicional associada a esse argumento? Então, ó, as premissas ligadas pela conjunção, então a gente vai ter, ó, P e negação de Q, você coloca entre parênteses, e P condicional, negação de R, que é a premissa 2, e Q ou negação de S, que é a premissa 3. Vai para a conclusão, coloca condicional, negação de R ou S. Então, essa é a condicional associada a um argumento. Você também pode fazer a volta, né? E o argumento correspondente a essa condicional? Como é que você vai saber quem são as premissas e quem é a conclusão? Só você ficar atento, ó. Lembra que as premissas, elas estão separadas pela conjunção. Nesse caso aqui, que a gente está olhando para a condicional. A gente quer transformar a condicional em argumento. Então, ó, tenho aqui, ó, conjunção, tenho aqui outra conjunção, e aqui eu tenho a condicional. Então, quem está separado por conjunção é premissa. Então, tenho aqui premissa 1, premissa 2, premissa 3. E quem está depois da condicional é a conclusão. Então, ó, como é que a gente vai escrever? P condicional Q ou R. Vou escrever em forma de argumento. No lugar da conjunção, você bota vírgula. Negação de S, vírgula. Q ou R, condicional S. Aí agora, ó, no lugar da condicional, condicional, você bota o tracinho da conclusão, ó, o símbolo da conclusão. Esse símbolo, e aí você bota S, condicional P e negação de Q. E outro detalhe, quando você vai trazer do argumento para condicional, as premissas elas devem vir entre parênteses. Quando você vai trazer da condicional para as premissas, né, para o argumento, não precisa você colocar as premissas dentro de parênteses, ok? Essa é bem simples, né? E aí, para mostrar que um argumento é válido, podemos usar sempre uma tabela verdade, para verificar se sempre que suas premissas são verdadeiras, a conclusão também é. Então, uma ferramenta para você determinar se o argumento é válido ou não é a construção da tabela verdade. Entretanto, se o argumento ele tem muitas variáveis proposicionais, construir uma tabela verdade pode ser inconveniente, né? Porque a gente sabe que o número de linhas da tabela verdade está ligado diretamente ao número de proposições envolvidas. Então, imagina aí, você tem um argumento que ele é composto por, vou botar aqui, 7 proposições simples. Então, você vai ter 2 elevado a 7, né? 2 elevado a 7 vai dar quanto? 2 elevado a 5 dá 32, né? Vai ser 2, 4, 8, aí 16, 32, vezes 2 dá 64, aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6,
64 vezes 2 é 128. Então, imagina aí, você fazer 128 linhas para construir uma tabela verdade. Então, isso é inviável. Então, por isso que a gente vai fazer o quê? Para contornar esse problema, nós verificamos a validade de argumentos relativamente simples, chamados de regras de inferência. Daí que entra as regras de inferência, né, que vai nos ajudar a validar esses argumentos de forma bem simples, tá bom? E aí, quem são essas regras de inferência? Existem as regras de inferência, ferramenta 1, tabela verdade, ferramenta 2, as regras de inferência, temos as regras de equivalência, né? Lembra de todas aquelas regras que a gente aprendeu em método dedutivo? Elas também podem ser usadas para validar os argumentos, tá bom? Então, todas as propriedades válidas que você aprendeu até agora, você pode usar para demonstrar e validar um argumento. E aí existem alguns argumentos que eles são fundamentais, né? São chamados de argumentos fundamentais. Por que eles são chamados de argumentos fundamentais? Porque são argumentos válidos, certo? Todas essas regras que eu vou mostrar para vocês são argumentos válidos. Então, você pode usá-los para fazer demonstrações. Imagina aí, é como se fosse a tabuada. 2 mais 2, você sabe que é 4. É como que o 2, você sabe que o 2 mais 2 é igual a 4. Você sabe que isso é válido, né? Como se fosse uma regra, não é isso? Então, essas regras que eu vou mostrar para vocês também, é como se fossem essas operações que você sabe que vai dar o resultado correto, né? Então, qual é a primeira regra de inferência? É a regra da adição, tá bom? Então, a gente simboliza ela por AD. Então, regra da adição é AD. Dada a proposição P, dela pode-se deduzir a sua disjunção com qualquer outra proposição. Então, se eu tenho uma proposição P, dela eu posso deduzir a disjunção com qualquer outra proposição. Então, como que se monta um argumento por meio da adição? Eu tenho aqui a premissa P, né? Premissa 1. E eu tenho aqui a conclusão. Então, eu posso unir essa premissa 1 com qualquer outra proposição. P ou não que. Não que é uma outra proposição qualquer e eu posso uni-la com a premissa já existente. Por exemplo, Parnaíba é uma cidade do litoral piauiense, que é a premissa 1. Eu posso unir isso aqui com qualquer outra informação. Parnaíba é uma cidade do litoral piauiense ou Parnaíba não está localizado no sul do Piauí, certo? Então, essa é a regra da adição. Uma outra regra é a regra da simplificação, que tem essa sigla, né? Simp. Da conjunção de P e Q de duas proposições, pode-se deduzir cada uma das seguintes proposições, P ou Q. Então, eu tenho aqui uma premissa 1, que é formada por duas proposições. Essa proposição, que eu vou chamar de P, e essa outra proposição, que eu posso chamar de Q, né? Como ele botou aqui. Então, da união dessas duas proposições, eu posso deduzir uma ou a outra. Essas provas, elas são meio que intuitivas, né? Imagina aqui, ó. Um cachorro é um mamífero e uma bola de futebol é esférica. Duas coisas que você sabe que é verdade. O que eu posso concluir daqui? Que um cachorro é um mamífero. Posso. Então, tendo essas duas informações, eu posso concluir que um cachorro é um mamífero. Ou eu também posso concluir que uma bola de futebol é esférica. Então, se você tem duas proposições ligadas pela conjunção, você pode concluir uma ou a outra. E aí, esse exemplo está aqui desse jeito, é justamente voltando àquela questão lá. Não se apeguem às letras, se apeguem à formação, certo? Eu tenho a conjunção, ó, entre a proposição 1, que é uma proposição composta, e entre a proposição 2, que é uma proposição simples. Então, eu posso concluir essa proposição 1, que é P ou Q, como também desse argumento, ó, P ou Q e R, você também pode concluir R, ok?
concluo uma ou a outra. É uma regra válida. Outra regra, absorção, simbologia ABS. A partir de uma condicional, premissa, permite deduzir como conclusão uma outra condicional, com o mesmo antecedente P, e cujo consequente é a conjunção de P e Q das duas proposições que integram a premissa. Isto é, vamos entender aqui o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, se eu tenho aqui, ó, a condicional entre duas proposições, né? Então, eu tenho a condicional aqui, ó, P condicional Q. Eu posso concluir P condicional, pode concluir, ó, conclusão, uma outra condicional com o mesmo antecedente P, né, o mesmo antecedente da anterior, que é P, e cuja consequência é conjunção P e Q. Então, eu posso botar aqui, ó, P e Q. Lembrando, gente, eu não sei se eu falei isso para vocês, numa condicional, essa primeira proposição aqui, ela é a consequente, né? Ela é o antecedente e a outra é a consequente. Aqui, ó, antecedente. E essa aqui é a consequente, tá bom? Então, essa é a regra da absorção. O que ele faz? Ó, ele tem aqui uma proposição, x pertence a A, condicional a essa outra proposição. X pertence a A união B. Ele pode concluir que x pertence a A, que é essa primeira proposição, ó, P1, proposição 2. Ele pode concluir proposição 1, condicional, proposição 1 novamente, conjunção com a proposição 2, certo? Como um antecedente e o consequente. Por exemplo, em linguagem corrente, vamos ver um exemplo. Se a planta for regada, então ela vive. O que eu posso concluir? Que se a planta for regada, então ela é regada e ela vive. Não é isso? Modus ponens é uma outra regra, né, que a gente pode usar, um outro argumento válido. Então, usando a regra modus ponens, que tem como sigla MP, permite deduzir que, a conclusão, né, a partir de P condicional Q e a premissa P. Então, eu tenho uma condicional e eu tenho o antecedente. Se eu tiver uma condicional e tiver o antecedente, então eu posso concluir o consequente. Vamos ver? Calma. Eu tenho aqui a condicional, negação de P, condicional, negação de Q. Ó, se não P, então não Q. Não P aconteceu. Então, provavelmente, não Q também vai acontecer. Por exemplo, se chover, então a rua molha. Choveu. O que eu posso concluir? A rua molhou. Então, é exatamente o que a modus ponens traz. Modus tollens, MT, permite, a partir das premissas P condicional Q, a negação do consequente, deduzir como conclusão a negação do antecedente. É o contrário da modus ponens. Então, você tem aqui, ó, eu tenho uma proposição, uma condicional entre duas proposições. Se eu nego o consequente, então a minha conclusão é que o antecedente vai ser negado. Então, ó, Q e R, se Q e R, então S. Não aconteceu S. Então, se não aconteceu S, é porque Q e R não aconteceu. Por quê? O S só acontece se o Q e R acontecer. Então, se não aconteceu o S, é porque o Q e R não aconteceu. Vamos aqui. Se eu comprar um guarda-chuva, então não vou molhar quando chover, né? Se eu comprar um guarda-chuva, então não vou me molhar quando chover. Eu me molhei. O que quer dizer? Eu não comprei o guarda-chuva. Então, essa é a regra modus tollens. Mais uma. Silogismo disjuntivo, SD, permite deduzir da disjunção P ou Q de duas proposições e da negação de P ou da negação de Q de uma delas a outra proposição. Calma, vamos lá. Você tem aqui duas proposições ligadas pelo conectivo ou. Eu tenho P ou Q ou R. Não tenho R.
Quer dizer que eu tenho P o quê? O que acontece? Tenho aqui P o quê? Eu não tenho Q. Então, eu tenho P. Eu tenho P ou eu tenho Q. Eu não tenho P. Quer dizer que eu tenho Q, certo? Então, é isso que o silogismo disjuntivo tem. Ó. A realidade existe ou tudo é um sonho? Não é tudo um sonho. Então, quer dizer que a realidade existe. Outra forma que você poderia ter colocado. A realidade existe ou é tudo um sonho. Então, nós temos aqui, ó, a realidade existe, eu tenho P, conectivo ou, é tudo um sonho, eu tenho Q. A realidade não existe. Ou seja, eu estou negando P. Então, qual é a minha conclusão? Que é tudo um sonho. É tudo um sonho. Então, concluí que, certo? Isso aqui faz a regra do silogismo disjuntivo. E aí nós temos também o silogismo hipotético, SH. O que ele nos diz? Aqui eu não sei se vocês lembram, lembra daquela regra da transitividade da implicação? Se P implica em Q e Q implica em R, concluímos que P implica em R. Então, isso é exatamente a regra do silogismo hipotético. Eu não tenho, se não tenho P, não tenho Q. Se não tenho Q, não tenho R. Então, quer dizer, se não tenho P, não tenho R, certo? Se eu não despertar, então não posso ir ao trabalho, ok? Se eu não puder ir ao trabalho, então eu não vou receber o salário. Quer dizer que se eu não despertar, então eu não vou receber o salário. Por quê? Porque se eu não despertar, eu não posso ir ao trabalho. E ir ao trabalho e não ir ao trabalho está diretamente ligado a não receber o salário. Então, se ele não despertar, quer dizer que ele não recebe o salário. Uma outra regra de inferência é o dilema construtivo, DC. Nessa regra, as premissas são duas condicionais e a disjunção dos antecedentes, a conclusão vai ser a disjunção dos consequentes. Então, nessa regra eu tenho o quê? Eu tenho duas condicionais e a disjunção dos consequentes, dos antecedentes. A conclusão vai ser a disjunção dos consequentes. Calma, pensa aqui, ó. Eu tenho duas condicionais. Premissa 1 é uma condicional, premissa 2 é outra condicional. A premissa 3 é uma disjunção entre, eu tenho aqui, ó, o antecedente e tenho o consequente. A disjunção do antecedente de 1 com o antecedente de 2. Então, a conclusão vai ser o quê? O consequente de 1 com o consequente de 2, certo? Então, esse é o dilema construtivo. Para você conseguir identificar essas regras, você deve lembrar. Então, lembra que eu falei para vocês? Faz lá um quadro resumo de todas as propriedades de equivalência e de implicação. Mesma coisa, faz lá um quadro resumo com todas as regrinhas de regras de inferência. Para quando você tiver uma situação que você precisa demonstrar, você está olhando a situação e você conseguir identificar o que você pode usar. Porque, por exemplo, ó, quando que você vai usar o dilema construtivo? Quando você tiver duas condicionais e uma disjunção formada pelos antecedentes dessas duas condicionais. Se você tem essa situação, você pode concluir uma disjunção com os consequentes das condicionais. Então, eu tenho aqui, ó. Se burro, então cavalo. Se jumento, então elefante. Se eu tenho burro ou jumento, quer dizer que eu vou ter cavalo ou elefante. Por quê? Porque se eu tenho burro, eu tenho cavalo. Se eu tenho jumento, eu tenho elefante. Aqui diz que eu tenho burro e tenho cavalo, né? Burro ou cavalo. Então, eu posso concluir que eu também tenho cavalo ou elefante. Ok? Aqui vamos ver um exemplo.
Se tenho um burro, então tenho um cavalo. Se eu tenho um jumento, então não tenho um elefante. Tenho um burro ou um jumento? Vamos lá. Se eu tenho um burro, eu tenho um cavalo. Na 3, ele diz que tem um burro, então eu já posso concluir que tem um cavalo. Depois ele diz que tem um jumento. Se tem um jumento, o que eu posso concluir? Que não tem um elefante. Aqui. Ok? É só analisar e ver o que você pode concluir diante disso. E por último, nós temos aqui o dilema destrutivo, DD. As premissas são duas condicionais e a disjunção da negação de seus consequentes. O contrário de lá, ó. As premissas são formadas pelo quê? Duas condicionais e a disjunção da negação dos consequentes. No construtivo, era a negação dos... Você tinha a disjunção entre os antecedentes. Aqui eu tenho a negação dos consequentes. Então, a conclusão vai ser a disjunção entre a negação dos antecedentes. Então, aqui, ó. Se não tem o Q, então tem o R. Se tem o P, então tem o S. Não tem o R, se não tem o R, consequentemente, você não vai ter o Q. Ou não tem o S. Se eu não tenho o S, é porque não aconteceu o P. Então, ele diz assim, ó, não tem o R ou não tem o S. Então, o que eu concluo? Que eu não tenho o Q, que já era negado, por isso ficou duas negações, ou eu não tenho P. Certo? Vamos ver aqui, ó. Se tem um burro, então tem um cavalo. Se tem um jumento, então tem um elefante. Não tem um cavalo. Qual era a condição para eu ter um cavalo? Eu ter um burro. Se eu não tenho um cavalo, é porque eu não tenho um burro. Aqui. Ou, foi qual outra coisa que ele diz? Tenho um elefante. Se eu tenho um elefante, eu não tenho um jumento. Por quê? Se eu não tivesse um elefante, eu tinha um jumento. Então, se eu tenho um elefante, é porque eu não tenho o jumento. Ok? Deu para entender? Parece um pouco confuso, porque é muita regra, né? Mas, à medida que a gente for respondendo aqui questões, vocês vão ver que não é tão complicado assim. Então, vamos começar a exercitar tudo isso que a gente viu aqui. Então, pense o seguinte. Você está saindo para a escola de manhã e percebe que não está usando os óculos. Ao tentar descobrir onde estão os óculos, você pensa nos seguintes fatos que são todos verdadeiros, certo? Letra A. Se meus óculos estão na mesa da cozinha, então eu os vi no café da manhã. Eu estava lendo o jornal na sala de estar, ou eu estava lendo o jornal na cozinha. Se eu estava lendo o jornal na sala de estar, então meus óculos estão na mesinha de centro. Eu não vi meus óculos no café da manhã. Se eu estava lendo um livro na cama, então meus óculos estão no criado mudo. Se eu estava lendo o jornal na cozinha, então meus óculos estão na mesa da cozinha. Todas essas são pensamentos verdadeiros que ele teve para tentar descobrir onde que estava o óculos. E aí, ó, para formalizar os fatos, nós sabemos que vamos denominar cada uma das proposições. Então, chamei de P, os meus óculos estão na mesa da cozinha. Q, eu vi meus óculos no café da manhã. R, eu estava lendo o jornal na sala de estar. S, eu estava lendo o jornal na cozinha. T, meus óculos estão na mesinha de centro. U, eu estava lendo um livro na cama. E V, meus óculos estão no criado mudo. Então, nomeei aqui todas as proposições que formam as premissas que ele falou anteriormente. Por que lá são premissas? Lembra que no enunciado dizia que tudo aquilo era verdade. Então, se todas são verdades, eu posso concluir algo. Como que eu vou concluir? Então, vamos pegar aqui todas as premissas que ele colocou lá e vamos montar, né? Ver tudo que a gente tem. Se os meus óculos estão na mesa da cozinha, então eu os vi no café da manhã. O que a gente tem aqui? Se P
então, que, não é isso? Vamos só voltar aqui para eu ter certeza. P, os óculos estão na mesa da cozinha, e Q, eu vi meus óculos no café da manhã. R, eu estou lendo o jornal na sala, e S, eu estou lendo o jornal na cozinha. Vamos lá. Eu estava lendo o jornal na sala. R. Ou eu estava lendo o jornal na cozinha. Então, R ou S. Letra C. Vamos ver lá quais são as outras duas. É na ordem, né? T e U. Meus óculos estão na mesinha no centro. Eu estava lendo um livro na cama. Vamos lá. Se eu estava lendo jornal na sala de estar, isso, ó, eu estava lendo o jornal na sala de estar, é R. Se eu estava lendo o jornal na sala de estar, R, condicional, então meus óculos estão na mesinha de centro. Então, vamos voltar lá ver quem meus óculos estão na mesinha de centro. Aqui, ó. Meus óculos estão na mesinha de centro, é T. Então, aqui eu tenho R condicional, T. Vamos ver letra D. Nós estamos montando as premissas, não é isso? Eu não vi meus óculos no café da manhã. O que ele diz lá? Vamos ver aqui. Eu não vi, né? Eu vi meus óculos no café da manhã. Lá ele está negando o quê, né? Então, eu não vi meus óculos no café da manhã. Então, ele está negando o quê? Letra E. Premissa E, né? Se eu estava lendo um livro na cama, ele já disse isso anteriormente? Não, né? Vamos ver quem é essa proposição. Eu estava lendo um livro na cama. Se eu estava lendo um livro na cama, então meus óculos estão no criado mudo. Meus óculos estão no criado mudo. Então, V. Então, V. F. Se eu estava lendo o jornal na cozinha, lê o jornal na cozinha. Aqui, ó, S, ó, estava lendo o jornal na cozinha, então, meus óculos estão na mesa da cozinha. Então, meus óculos estão na mesa da cozinha. Então, é P, né? Se meus óculos estão na mesa da cozinha. Então, P. Então, essas são as premissas que a gente tem. Certo? Então, diante dessas premissas, o que que a gente pode concluir? Certo? Deixa eu ver se eu tenho uma página em branco aqui. Tenho não. Então, vamos tentar fazer aqui mesmo, né? O que que a gente pode concluir diante dessas premissas? E aí, tem que lembrar agora das regras de inferência, tá bom? Então, vamos lá. Se P, então Q. Olha aqui, ó. Olha para a premissa da A e olha para a premissa da D. Nós temos P, condicional Q, e temos a negação de Q. O que a gente pode concluir? Vou fazer bem aqui do lado, ó. Imagina aqui, ó. Eu tenho P, condicional Q. Lembra da regra de modus tollens? Ela dizia o seguinte. Vou colocar ela aqui no lado e eu apago. Ela diz assim, ó. Se P, então Q. Não tem o Q. Então, é porque P não ocorreu. Então, essa é a regrinha modus tollens. Então, olha aqui para a letra A e olha para a letra D. O que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, premissa. Se P, então Q. Então, se eu colocar aqui, isso é um fato, né? Não aconteceu o Q, então eu posso concluir que não aconteceu P. Então, diante das verdades que ele cita aqui, essa é a primeira conclusão que nós temos, que não aconteceu P. Então, a gente pode voltar lá aqui, ó, e dizer, os meus óculos estão na mesa da cozinha. E a gente concluiu que isso é errado, que isso é negação, isso é falso. Então, essa conclusão aqui, ó, ela é falsa. Então, nós já concluímos isso. Outra coisa que nós podemos concluir, vamos analisar. Usamos A e D, né? Essa regrinha aqui, ó, ela é a regra modus tollens. O que mais que nós temos aqui? Vamos analisar.
nós temos R ou S, mas nós não temos nada solto, né? Veja só. Eu tenho aqui, na F, eu tenho S condicional P. E nós descobrimos a negação de P. Então, ó, se S, então P. Não P. Então, o que eu posso concluir? Porque nós concluímos com A e D que P não aconteceu. Então, se S, então P, e P não aconteceu, pela mesma regra, nós podemos concluir que S não aconteceu, né? Então, vamos usar aqui, ó, modus tollens. Então, concluímos que S é falso. O que S diz? Se eu estava lendo o jornal na cozinha, então, eu estava lendo o jornal na cozinha é falso. Então, vamos voltar lá? Então, ó, onde é que está? Eu estava lendo na sala de estar, eu estava lendo o jornal na cozinha. S é falso. Então, já podemos riscar que o óculos dele, que essa afirmação aqui está falsa, né? Então, vamos lá. Continuando. Então, vocês viram que a gente está analisando, né? Outra conclusão que a gente teve é que negação de S. Então, olha aqui esse resultado de negação de S, se você juntar com a premissa de B, ó, R ou S. Não aconteceu S, então aconteceu R. Que regra é essa aqui? Que lembra? Ó, R, vou botar nem a mesma letra, vou botar aqui, ó. P ou Q. Não. Q, então P. Isso aqui, ó, é silogismo disjuntivo. Também a gente poderia concluir que, ó, não P ou Q. Se P não estiver acontecido, Q aconteceu. Então, pelo silogismo disjuntivo, nós conseguimos concluir R, né? Que R é verdadeiro. Vamos ver lá o que dizia R. Aqui. R diz que eu estava lendo o jornal na sala de estar. Beleza, é verdade, né? Então, vamos só botar aqui que é verdadeiro. Voltando lá, nosso intuito aqui é descobrir onde é que estão os óculos. Vamos aqui. Com o resultado de B e com C, né? O que nós podemos concluir? Se R, então T. R aconteceu, então eu concluo que T aconteceu. Que regra é essa aqui? Quem lembra? Ó, R condicional, vou botar R não, tá? P condicional Q. P aconteceu? Então, eu concluo que Q aconteceu. Modus ponens, certo? Então, concluímos que T aconteceu. E quem é T? Vamos voltar lá? T é verdade, né? Opa. Então, T é verdade. Quem é T? Meus óculos estão na mesinha de centro. Pronto. Conseguimos encontrar onde estão os óculos dele, usando regra de inferência. Ok? Tranquilo? Então, imagina aqui, ó, se você tivesse que construir uma tabela verdade, você tem P, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você ia fazer lá aquela de 128 linhas, né? Então, é inviável. Então, veja que usando as regras de inferência, a gente conseguiu encontrar, a gente conseguiu concluir e desvendar aonde que estavam os óculos dele. Vamos ver uma outra situação, né? Demonstrar a não validade do seguinte argumento pelo método de atribuição de valores lógicos, né? Esse método de atribuição por valores lógicos, você vai fazer aqui uma tentativa. Lembra que o que é preciso para um argumento ser válido? Que as premissas sejam verdadeiras, e aí a gente tem uma conclusão verdadeira. Nós temos 1, 2, 3 premissas. Então, nós temos, ó, premissa 1, temos premissa 2, temos premissa 3 e temos a conclusão. Para que esse argumento seja válido, a gente precisa que a premissa 1 seja verdadeira, a premissa 2 seja verdadeira,
a premissa 3 seja verdadeira e a conclusão seja verdadeira. Ele quer que nós demonstremos que não é válido, né, a não validade. Então, para que ele não seja válido, o que a gente tem que ter? Uma dessas premissas tem que ter o valor lógico falso, né? A gente tem que, uma dessas premissas deve ter o valor lógico falso, ou as 3 premissas serem verdadeiras e a gente tem uma conclusão falsa. Ok? Então, como é que você faz? Tem a regra? Não, você vai ter que tentar. Você vai ter que atribuir valores lógicos a cada uma das proposições e fazendo a tentativa até você encontrar qual que você vai conseguir tornar esse argumento inválido. Então, vamos aqui. Então, lembra também que a gente coloca, né, para fazer isso, né, como aqui está ligado por vírgula, eu tenho que trazer a condicional associada, né, para que a gente possa aí fazer o julgamento e determinar o valor lógico das proposições. Tá. Vamos ver aqui as possibilidades que a gente tem, né? A gente pode procurar essa situação. Nós temos, vamos supor, falso, verdade, verdade, e aqui verdade, e isso invalida, porque para que a conclusão seja verdadeira, todas as premissas devem ser verdadeiras. E outra situação que invalida, a gente tem V, e aqui ser falso. Então, nós podemos procurar essas duas situações. Então, vamos começar, nesse caso, vamos tentar aqui essa segunda situação e começar pela conclusão, né? A conclusão tem que ser falsa. Então, para que a conclusão tem que ser falsa, a conclusão ela é uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. O conectivo ou é falso quando as duas proposições são falsas, não é isso? Então, a gente vai atribuir aqui o valor lógico falso e aqui o valor lógico falso, ok? Uma coisa que eu falei, lembrando, né, que a gente tem a condicional associada. Então, a gente vai ter aqui, ó, no lugar de vírgula, a gente vai ter i, no lugar de vírgula, a gente vai ter i, no lugar aqui desse símbolo, a gente vai ter a condicional. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, F ou F, aqui a gente vai ter conclusão falsa. Se Q é falso e R é falso, onde que a gente já bota falso? Então, a gente vai ter aqui, ó, P condicional a Q, que a gente já sabe que é falso, e R, que a gente já sabe que é falso, condicional S, P, nós não sabemos de nada, S, nós não sabemos de nada. Pronto. O que a gente precisa? Agora, definir que as premissas sejam verdadeiras, não é isso? Concluir que as premissas sejam verdadeiras. Se a gente quer agora que as premissas sejam verdadeiras, vamos atribuir valor lógico a P, a S, né, para que elas sejam verdadeiras. Então, é um condicional, se P for verdade, aqui vai ser falso, né? Então, se a gente quer que o valor lógico seja verdadeiro, então a gente vai atribuir o valor lógico a P de falso. Então, F, condicional F. Aqui a gente vai ter F, condicional. O S, ele está ligado nessa terceira. E a terceira é o conectivo é ou. Se o P a gente já colocou o valor lógico falso, ligado com o conectivo ou, S não pode ser falso também, S tem que ser verdade, né? Então, aqui S vai ser verdade. Então, vamos ver o que a gente tem? F condicional F, verdade. I, F condicional V, verdade. I, F ou V, verdade. Conclusão, falsa. F, ou V e V, né? Ó, V e V, verdade. V e V, verdade. Verdade condicional falso é falso. Então, o que a gente fez? A gente invalidou esse argumento. Atribuímos valores lógicos, tornando ele não válido. Entendido? Aí a gente vai verificar se são válidos os seguintes argumentos usando as regras de inferência. Então, aqui a gente vai demonstrar, certo? Então, a gente vai usar todas aquelas regras que a gente viu anteriormente. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é montar o esqueminha dos argumentos, né? Premissas e argumentos. Então, a gente tem P
ou negação de Q como premissa 1. A gente tem R condicional, negação de P como premissa 2. E a gente tem R como premissa 3, ok? A gente vai numerar assim, nomear elas, porque a gente vai fazer o jogo entre elas usando as regras, né? Então, a partir daqui, a gente vai começar a deduzir para chegar nessa conclusão. A conclusão que nós queremos mostrar é negação de quê? E aí a gente tem que lembrar, né? Lembrar das regras de inferência. Então, vamos lá. Olha para cá, a gente tem P ou negação de Q, a gente tem R, condicional negação de P, a gente tem R. Então, lembrando das regras, né? Olha para cá, eu tenho se R, então não P. Se R aconteceu, eu posso concluir que a negação de P aconteceu. Então, eu tenho uma regrinha, ó. P, se P, então Q. Né? Se P, então Q. P aconteceu, eu concluo que Q aconteceu. Essa regra aqui é chamada de modus ponens. Então, como é que você coloca? Ó, tenho 3 proposições, vou concluir a negação de P a partir de 2 e 3 por meio da regra de modus ponens, certo? Assim que você faz. Então, concluímos negação de P por meio da regra de modus ponens. Então, vou até colocar aqui do lado, ao invés disso aqui, vou estar colocando como se fosse a continha, né? A prova aqui do lado. Vamos lá. Eu tenho aqui R, condicional P, negação de P. Eu tenho R, então, eu vou concluir negação de P por modus ponens. Pronto, concluímos negação de P. Aí você olha aonde que você tem, lembra que você quer chegar em negação de quê? Né? Você vai traçando ali seu caminho para você chegar na sua conclusão. A proposição 1, ó, eu tenho, se eu pegar P ou negação de quê? Em 4, nós concluímos que P não aconteceu. Existe uma regra que diz que se eu tenho P ou não Q, e uma delas não aconteceu, quer dizer que a outra aconteceu, que é silogismo disjuntivo. Então, ó, a gente vai concluir a negação de Q usando as proposições 1 e 4 por meio da regra de silogismo disjuntivo. Então, conseguimos demonstrar esse argumento, a validade desse argumento, ok? Tranquilo. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos agora este argumento, né? Temos aqui, vamos colocar as premissas. P ou não Q, temos não Q condicional R, temos P condicional S e temos negação de R. Então, eu tenho aqui premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4. Vou passar aqui o tracejado, são as premissas dadas, né? E a gente vai conseguir começar a usar as regras para chegar na conclusão que é S. Vamos lá. Sempre que você tem uma sozinha aqui, né? Às vezes fica mais fácil você procurar uma que tenha ela com um valor contrário ou com um valor igual, você consegue usar o modus ponens ou modus tollens, porque elas são as mais usadas, né? Então, olha aqui, para 2 e para 4. Negação de Q condicional R. Se não Q, então R. Não R. Então, quer dizer que não Q, né? Porque qual era a condição de acontecer R? Era se Q acontecesse. Se R não aconteceu, quer dizer que negação de Q não aconteceu, né? Então, eu concluí negação da negação de Q. Então, concluí a 5, que é negação da negação de Q. Conclui por meio de quem? Da 2 e da 4
usando a regra de modos, deixa eu ver, modos Tollens, né? E aí eu posso concluir que, por meio de 5, usando quem? A dupla negação. Lembra que a gente aprendeu lá em regra de inferência? Dupla negação. Se eu tenho a negação da negação de uma proposição, isso equivale à própria proposição, certo? Beleza, mas nós estamos atrás de S, né? S, o único S aqui, está ligado com o P. Então, se eu conseguir isolar esse P, talvez eu consiga isolar o S de alguma forma. Eu tenho Q. E lá na 1 eu tenho negação de Q. Então, olha, ó, P ou negação de Q. Na 6, eu tenho Q. O que eu posso concluir? Tenho P ou não tenho Q. Se tenho Q, quer dizer que eu não tenho P. Lembra? Ó? Essa aqui é silogismo disjuntivo, né? Eu tenho uma ou eu tenho a outra. Se eu não tenho uma delas, né? Se eu não tenho uma delas, não tenho o Q, quer dizer que P aconteceu. E aí, mais uma vez, ó. Se eu não tenho uma das proposições. Se aqui é negação de Q e eu digo que eu tenho Q, eu tenho a negação, né? Se eu tenho a negação de Q, quer dizer eu tenho negação de P. Quer dizer, quando eu afirmo que eu tenho Q, é porque a negação de Q não aconteceu. Se a negação de Q não aconteceu, é porque a outra aconteceu. Não é isso? Então, ó, eu tenho aqui. Não é nem negação de P, não, é só P, né? Porque se eu não tenho uma, eu tenho a outra. Então, eu consegui aqui isolar o P, né? Então, de 7, nós isolamos P, usando quais premissas? Usamos a 1 e usamos a 6 por meio do silogismo disjuntivo. Tranquilo? P, e eu tenho P condicional S em 3. Então, ó, se eu tenho P, então eu tenho S. Se aconteceu P, eu concluo que S aconteceu por meio de modos pôneis. Então, ó, a 8, eu concluí quem? Concluí S, usando a proposição 3 e a 7 por meio da regra de modos pôneis. Então, ó, conseguimos demonstrar a conclusão desse argumento. Vamos ver aqui um último exemplo. Nós temos aqui as premissas P ou Q, temos a premissa Q condicional R, temos a premissa P condicional S e temos negação de S. Então, eu tenho aqui premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4. Essas foram as dadas no argumento, né? E nós queremos concluir R e P o quê? Então, olha para a conclusão e vê que na conclusão houve uma conjunção, não é isso? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar isolar o R, a gente vai precisar isolar P ou Q, e aí a gente vai usar a regra da conjunção com as duas, porque lembra da conjunção? Se eu tenho uma proposição P, né? A ela eu posso adicionar qualquer outra. Se eu tenho uma proposição Q, então eu posso fazer P e, aqui é ou, né? Desculpa, é a adição, não é a conjunção. Não, tá certo. Aqui, ó, é aqui. Se eu tenho uma proposição P e eu tenho uma proposição Q, então eu posso pegar P e Q. Então, eu vou precisar de R e vou precisar de P ou Q. Vamos atrás disso. E aí a gente usa a regrinha da conjunção. Vamos lá. Vamos olhar aqui, né? Eu tenho negação de S. Eu posso juntar com a 3, que eu já consigo talvez P ou negação de P. Eu conseguindo aqui negação de P, eu já posso fazer alguma coisa com a primeira e conseguir Q. Conseguindo Q, eu já posso fazer alguma coisa com a segunda e consigo R. Tá vendo?
Você consegue ali uma linha de raciocínio, ó. Se eu tenho negação de S, eu vou usá-la com uma outra que tem a presença do S. E aí, talvez eu consiga isolar uma delas. E por aí vai. Então, vamos aqui, ó. P condicional S. Não S. Essa regrinha é conhecida, né? Se P, então, S acontece. S não aconteceu, quer dizer que P não aconteceu. Modus tollens. Então, eu consigo aqui concluir negação de P usando as premissas 3 e 4 por meio da regra de modus tollens. Tranquilo? Eu já usei a 3 e a 4, né? Não quer dizer que você usou uma que você não possa usar de novo, não tem isso não. Porque a gente já usou as duas e concluímos P, né? Eu posso usar essa que a gente concluiu lá com a primeira para concluir uma outra premissa, né? Então, veja aqui, ó. P ou Q. Se eu não tenho P, quer dizer que eu tenho Q, que regressa silogismo disjuntivo. Então, ó, eu posso concluir que, usando as premissas 1 e 5, usando a regra silogismo disjuntivo. Se eu conseguir que, eu já posso usar com a proposição, com a premissa 2. Eu já consigo R, né? Ó, se que, então, R. Que aconteceu. Então, quer dizer que R também aconteceu. Regressa, modus ponens, né? Então, 7, concluímos que... Opa, concluímos R, né? Concluímos R, usando 2 e 6, por meio da regra de modus ponens. Uma coisa, professor, quer dizer que eu posso pegar, por exemplo, P condicional S e colocar um S aqui e concluir P. Não. Você só pode fazer o jogo, as operações, né, que são as regras, se você tiver as premissas como conclusões. Por exemplo, nessa aqui na 6, eu concluí que usando a 1 e a 5. A 1 já foi dada no argumento, e a 5 eu concluí por meio de 3 e 4. Então, eu não posso pegar uma premissa que não existe aqui só para usar uma regra e concluir uma coisa que eu quero. Eu só posso usar as regras com as conclusões que eu estou conseguindo, certo? Ou que já foi dada na questão. Certo, já temos R. O que a gente precisa? De P ou Q. E a gente já tem P ou Q na 1, premissa 1. Então, ó, R e P ou Q, concluímos isso por meio... Opa! Vou arrumar aqui. I, P ou Q, por meio da premissa 1, vou botar aqui na ordem, por meio da premissa 7 e 1, usando a regra da conjunção. Então, conseguimos a conclusão do argumento. Tranquilo? Então, é isso. Coloque e faça um quadros em resumo com todas as regras que vocês têm. Montem o argumento, né? E aí, vocês vão, se você quiser, ó, a gente passa até um traço aqui, ó, para saber que todas essas são premissas e essa é a conclusão, tá bom? Vou fazer isso nas anteriores. E, ó, tem a conclusão. Lá eu passei um traço pontilhado, era só para separar as premissas dadas com as que a gente ia deduzindo, né? Mas a linha contínua você faz para a conclusão. Ok? Então, quanto mais questões vocês conseguirem responder, mais fácil e mais claro isso vai ficar para vocês. Então, vai ficando aqui na plataforma a lista de exercício 6, que pode ser entregue até o dia 9, o fórum 6, que pode ser respondido até o dia 9, e o material de apoio, né, que traz sobre a unidade 5, que é todo sobre regras de inferência. Então, uma ótima aula para vocês.
Eu espero que vocês tenham conseguido entender. E aí a gente se vê dia 3, né, na nossa videoconferência, tá bom? Então, um grande abraço a todos e tchau, tchau.